Canal DevBuild. Hoje vamos mostrar aqui a maneira correta de se estabelecer uma conexão entre o PHP e o MySQL, banco de dados, né, através do PDO, tá certo, pessoal? Estou aqui com o meu VS Code aberto, tá? Eu já tenho um arquivo aqui index.php criado. Criei também um arquivo style.css simplesmente para poder estilizar a saída do nosso exemplo aqui, mas isso não vai interferir em nada. Eu já fiz até a linkagem dele aqui, né? Linkei o style aqui já e as demais informações a gente vai continuar juntos aqui, tá? A gente vai começar toda a estrutura do projeto aqui, tá? A gente vai estruturar em classes, namespace, tá? Então a gente vai precisar também ter instalado aqui o Composer. Meu ambiente aqui de desenvolvimento é o que? Eu estou usando o Windows 11 Champ, né, com PHP, a última versão que é a 8.1 e MySQL, e vamos utilizar o PHP MyAdmin para poder estar criando o banco de dados com a tabela, tá? Para a gente poder dar continuidade nesse exemplo. Então, além do seu ambiente de desenvolvimento aí, o requisito é o Composer instalado, tá? Então vamos lá, vamos criar aqui um composer.json, tá? Que é onde a gente vai definir aqui as configurações do nosso Composer. Eu vou criar uma pasta aqui, app, tá? Que é onde a gente vai construir as nossas classes, nossos namespaces, tá certo? Vamos aqui voltar no Composer.json, vamos configurar ele aqui. Vamos chamar aqui para poder gerar o autoload, tá? A gente vai usar o padrão PSR4, tá certo? Vamos dizer aqui para o Composer, né, que o que? Que quando a gente usar o namespace app, a gente na verdade está se referindo à pasta app, né, que a gente criou recentemente, tá certo? Vou abrir meu terminal integrado aqui no VS Code. Vou digitar aqui Composer install para ele poder, né, gerar aqui o autoload para a gente. A gente não está usando nenhuma dependência externa, mas é necessário para poder estar gerando o autoload. Pode ver que a pasta vendor já foi criada, já foi gerado aqui o autoload para a gente, ó. E agora é só a gente trabalhar, tá certo? Eu vou fechar aqui, vou fechar também aqui o nosso Composer.json. Já vou aproveitar que eu estou aqui, já vou fazer o include do autoload, tá? Vendor autoload PHP, tá certo? Então aqui o nosso index.php por enquanto é isso, certo? Eu vou criar aqui agora uma outra pasta chamada config. Dentro dessa pasta eu vou colocar db.php. Aqui a gente vai definir, né, os parâmetros, as configurações de acesso ao nosso banco de dados. Vamos aproveitar, já vamos aqui no navegador. Essa aqui é o devbuild.com. Esse aqui é o endereço que eu estou utilizando, que aponta para o meu diretório virtual, que é aqui que a gente vai, né, visualizar os nossos exemplos. Eu também já estou aqui com o PHP MyAdmin aberto, tá? Vamos clicar aqui em novo para gerar uma nova base de dados. Vamos colocar aqui devbuild. Vamos criar. O nome da tabela, vamos botar aqui users, só para fim de teste. 2 colunas, acho que é mais que o suficiente, que a gente vai ser uma coluna ID, né, do tipo auto-incremento, que ele vai, a cada inserção, ele já vai gerar uma sequência automática para a gente, e o name, que é o nome do usuário, com varchar no máximo 80 caracteres, tá? Eu acho que é o mais que o suficiente para a gente poder fazer os testes aqui. Criar, vamos colocar aqui ID, vamos colocar aqui também name, varchar 80, aqui vai continuar inteiro. Vamos já vir para cá, já vamos criar um índice primário aqui também, continuar, e vamos aqui definir como auto increment, tá? Então ID inteiro, auto increment primário, nome varchar 80. Então vamos salvar aqui, criar nosso banco de dados, criar a nossa tabela, e tá aí, banco de dados criado, tabela criada.
o ID, né, que é uma chave primária do tipo auto-increment, e o nome varchar 80 caracteres. Tá. Banco e tabela criados. Vamos voltar aqui para o nosso, né, o nosso Visual Studio Code. Estou usando aqui o VS Code, tá? É aqui o IDE que eu gosto de estar trabalhando, né? Quando estou desenvolvendo PHP, né? Com Vue, com CSS, enfim, é a ferramenta que eu gosto de usar para trabalhar, tá certo, pessoal? Já estamos aqui com o nosso db.php aberto. Vamos abrir aqui as tags do PHP. Eu vou criar um array aqui, config, tá? E é aqui que a gente vai definir os parâmetros de acesso ao nosso banco de dados. Vou criar aqui host, tá? Opa. Host. Vai ser localhost, então, né? O endereço, certo? Vamos duplicar isso aqui para ficar mais fácil. Vamos colocar aqui a porta, que vai ser a 3306, tá? Vou tirar o ponteiro do mouse aqui, vai ficar mais fácil para vocês verem. Database, que vai ser dev build, né? Que é o banco de dados que a gente criou. User, que vai ser o padrão da instalação, né, quando a gente instala o champ, né, com o MySQL, que é o root, e o password, que também vai ser o padrão da instalação, que no caso vai ser vazio, certo? Aqui eu vou criar mais uma chave options, options, para a gente poder definir aqui algumas, né, opções referente ao PDO, o driver PDO. Essa chave options, ela vai ser do tipo array, tá? Ela vai ser do tipo array, então vamos colocar aqui PDO. Vamos definir o timeout aqui, tá? Vamos colocar 5. Vamos definir aqui agora o MySQL init command. Essas configurações aqui, pessoal, são configurações padrões que eu particularmente gosto de estar definindo em meus projetos, tá? Tá ok, conferindo, tudo certinho. Então tá, então o nosso arquivo de configurações está criado, certo? O nosso Composer está instalado, né? Agora vamos começar aqui com as nossas classes. Vamos agora criar aqui na pasta app, dentro da pasta app, vamos criar aqui uma outra pasta. Arquivo não, vamos criar uma outra pasta aqui, para ficar bem estruturado o nosso sistema, né? Vamos partir do princípio que isso aqui é um sistema grande, né? Com várias classes que vai ser acessado aí o banco de dados. Porque se você for imaginar um projeto grande, se você pegar um projeto grande, eu mesmo tenho um projeto grande de uma loja online que tem mais de 200 tabelas. Então, só para você ter ideia, só para acessar a página inicial desse e-commerce, são diversas classes auxiliares, diversas verificações em diversas tabelas, em diversas validações, entendeu? Porque assim, você tem que verificar para montar a vitrine, montar os blocos, é tudo dinâmico, entendeu? Cada bloco é de um jeito, cada bloco contém um tipo de produto, cada produto tem produto que pertence a uma categoria, tem produto que pertence a outra, tem produto que está em várias categorias, tem produto que determinado frete é permitido, determinado frete não é permitido, tem produto que vai atender tal região, tem produto que não vai atender, tem produto
que está com desconto, tem produto que está com promoção, enfim. Então, um e-commerce, por exemplo, quando você acessa aí determinadas páginas, uma página de carrinho de compras, por exemplo, você faz muitas verificações. Então a ideia aqui é ilustrar você chamando aqui, né, inserindo, fazendo requisição de consulta de diversas partes do sistema, e a gente vê se no final das contas o nosso sistema está bem estruturado, né, e criando a conexão com o banco de dados de forma correta, porque é esse o objetivo aqui desse exemplo de hoje que a gente está trabalhando, tá? É criar a conexão de maneira correta, porque se você não criar a conexão de maneira correta, só para carregar uma página do seu site, por exemplo, você vai fazer 5, 6, 8 requisições no banco de dados, entendeu? Agora você imagina isso para carregar uma página, você faz aí 8 requisições no banco de dados, imagina 10 pessoas ao mesmo tempo acessando esse site. Quer dizer, você vai ter 80 conexões no banco de dados. Então, quer dizer, não precisa muita coisa para você derrubar aí o servidor de banco de dados. Principalmente dependendo de onde você está, né, hospedado, se você está num VPS, enfim, depende de diversos fatores. Mas então o intuito aqui é a gente mostrar a maneira correta de você, né, arquitetar o seu sistema para poder, durante um request, né, uma requisição, não importa quantas solicitações você vai ter. Se você vai ter insert, update, mais de 30, 40 selects no banco de dados, mas a conexão vai ser apenas uma. Isso também independente se essas requisições, né, internas estão vindo de diversas classes, diversas partes do sistema, mas a conexão vai ser apenas uma. Esse é o nosso objetivo aqui e é isso que a gente vai fazer, tá? Então vamos criar aqui a nossa pasta database, tá? Pasta database criada. Vamos criar um arquivo aqui dentro dessa pasta database que vai se chamar db, tá? .php, tá certo? Opa, acho que ele entrou aqui para... Não, tá, ele entrou dentro de database. Tá, agora aqui vamos criar uma outra pasta aqui chamada úteis, tá? Essa pasta a gente vai voltar nela mais tarde um pouquinho. Vamos primeiro configurar aqui nossa questão do banco de dados, tá? Isso aqui é só, né, dando continuidade na estrutura do nosso projeto, tá bom? Aqui já está ok, tá? Deixa eu já fechar aqui, que aqui teoricamente a gente não vai usar. Vamos aqui então para a nossa classe. Vamos aqui abrir as tag PHP. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar assim. Vamos definir aqui o nosso namespace, que vai ser database. Namespace database. Tá. A classe vai ser db, tá? Tá aqui. Então tá certo. Então a gente, né, tá criando aqui uma nova classe, né, que é a nossa classe db, com namespace app/database. É onde está a nossa classe, tá certo? Tá. Vamos criar aqui 3 propriedades privadas. Essa daqui vai ser estática, né? Uma propriedade estática. Vamos chamar ela de instance, tá? Que já vai receber um valor nu padrão, tá ok? Opa. Vamos criar uma outra aqui com, que também vai receber aqui um valor nu, tá? Vou botar aqui só por questão de convenções, né? Nu aqui. E aqui também uma outra static também, uma outra propriedade estática. Na verdade não, na verdade vamos fazer o seguinte, ó. Quer ver? Ó?
Na verdade, nós vamos criar uma função aqui agora. Então vamos lá, antes da gente definir a função, então a gente criou duas propriedades. Uma estática, com o nome instância, que a gente vai armazenar aqui a instância, né? A instância da nossa conexão e do nosso objeto, né? A instância do nosso objeto, na verdade. Na verdade, a gente vai armazenar a instância do nosso objeto PDO, né? Da nossa classe DB. E a outra, que também é uma classe privada, porém não é estática, tá? Que é a COM. A gente vai armazenar a conexão aqui ao nosso banco de dados, tá? Vamos criar aqui agora um método. Esse método ele vai ser estático, tá? Vamos colocar o nome aqui, ó, get instance, tá certo? Vamos colocar aqui get instance. E agora vamos trabalhar aqui então agora aqui, ó, self instance recebe new DB, certo? Eu já vou colocar aqui uma outra classe, um outro método que a gente vai criar, que é para poder criar a conexão, porque aqui a gente está criando a instância, certo? Só que a gente precisa também criar uma conexão. Então vamos ver aqui, ó. Então vamos ver aqui, vamos criar um outro método que também vai ser privado, né, do tipo estático. Vamos colocar aqui create connection, certo? Create connection. Aqui a gente vai fazer o include, daquela configuração que a gente agora vai utilizar ela aqui, tá? Vamos criar algumas variáveis aqui agora. Host, config, host, certo? Vamos fazer agora para as outras opções da configuração. Vamos alinhar para ficar certinho, bonitinho, né? Tá. Tá. Nosso array aqui definido. Falta a gente pegar aqui. Opa. Options, né? Options. Tá aí. Aqui então agora a gente está pegando aqui as informações do array que a gente definiu lá, né, na pasta configurações no arquivo db.php. Então tá aqui e a gente agora está recuperando elas aqui na nossa classe, tá certo? Agora vamos criar aqui um bloco try, né? Um bloco try. Aqui vamos criar a variável com recebe new PDO, certo? A gente vai criar aqui o PDO e vamos passar aqui algumas informações. MySQL, certo? O host
a gente vai passar, né, o host que a gente recuperou, certo? A porta, a gente vai passar a porta que também a gente recuperou do nossa rede de configurações, certo? O DB name a gente vai passar também, né, a variável database que a gente recuperou também do nosso array. Vamos colocar uma vírgula aqui. Vamos passar aqui agora o user, né? O user, vírgula, vamos passar aqui o password, né? Que é a nossa variável que está com password. E vamos passar aqui agora as opções, né, que a gente definiu lá para o PDO, que é a nossa variável options, né? Que pegou ali o valor das nossas configurações options, certo? Ok, vamos colocar um ponto e vírgula aqui. Agora vamos definir alguns atributos aqui, né? Então, com que né, a variável com que agora já está, né, com a instância do PDO, a gente vai definir aqui, né, alguns atributos, certo? Vamos passar aqui o PDO. Vamos passar aqui o PDO, o ATTR, deixa eu ver aqui, na hora que dá branco, aqui nós vai passar o PDO, ATTR, mode, vírgula. Vamos passar aqui agora outro aqui. Tá. Vamos passar esses dois atributos. Tá, ponto e vírgula. E vamos copiar aqui mais duas linhas para definir aqui outros atributos. Aqui é o seguinte, aqui por isso que ele não está completando para mim aqui no IntelliSense. Vamos chamar aqui o PDO. A gente tem que chamar aqui, né, o use e o PDO exception, que a gente também vai utilizar, certo? Por isso que ele não estava completando aqui para a gente aqui. Agora vamos chamar aqui o emulate prepares, e passar aqui false. Ok. Agora aqui a gente vai passar aqui o MySQL ATR found rounds. E vamos passar true. Repare que da primeira vez que eu fui fazer aqui, definir os atributos, até que eu me perdi aqui, o IntelliSense não me ajudou. Aí me deu um branco aqui na hora. E por quê? Pode ver que agora o IntelliSense está me ajudando, porque eu não tinha aqui definido, né, que a gente vai usar o PDO e o PDO Exception. Na verdade, o PDO Exception a gente não começou a usar ainda. A gente vai começar na hora que a gente for definir aqui, né, a nossa, né, a regra aqui no nosso try. Mas o PDO, pode ver que já está sendo usado e ele já começou a me ajudar aqui, né, com a questão
do autocomplete. Tá. Então, aqui agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui agora a gente vai criar aqui, ó, uma outra variável chamada instância, certo? Ela vai receber a nossa propriedade instância, que vai ter a instância do nosso objeto banco de dados, tá certo? Aí, uma vez em posse da instância, a gente vai chamar ele de novo aqui, tá? E vamos aqui definir uma conexão para a propriedade com, que vai receber o nosso com aqui. Então vamos lá. Então aqui, ó, aqui a gente cria uma conexão, a gente instancia o PDO, certo? New PDO. Aqui na variável instância, a gente está pegando a instância da nossa classe DB, certo? Depois, com a instância, a gente vai acessar a propriedade com, essa propriedade com aqui e vai, né, setar nela esse valor aqui. Porque o que acontece? Quando a gente setar esse valor aqui, a com já vai estar com todos esses valores aqui definidos, já vai estar com a conexão estabelecida, entendeu? Então, o que a gente vai fazer é isso. Tá. Vamos dar continuidade. Eu estou vendo que tem um erro aqui, ó. Na verdade, aqui não é entre aspas, tá? O options, ele fica sem aspas. Somente as outras informações aqui vai ter as aspas, tá? Então, aqui nessa primeira parte do bloco try aqui, tá, a gente terminou. Agora vamos definir aqui um PDO exception, né? PDO exception. PDO exception error. Então, se caso vinha a dar erro, né, na conexão com o banco de dados, a gente vai emitir um erro. Vamos colocar aqui erro ao conectar com o banco de dados, certo? Vamos chamar aqui a nossa variável erro e vamos pegar aqui a get message, que ele vai retornar para a gente aqui qual foi exatamente o erro ocorrido, tá certo? Então tá. Então aqui também o create connection está pronto, tá? Não é muito código, né? Aqui a gente já está definindo, uma vez definido também, não tem mais, né, com que mexer aqui, certo? É isso aí. O bom da gente estar usando, né, extensões aqui, né, que ele mostra pra gente, né, algumas informações, igual mostrou aqui agora há pouco o erro aqui da aspas, né, no options, que não tem, né, e aqui também, ó, eu esqueci de botar aqui, ó, pode ver que aqui ele está meio fosco aqui, porque na verdade eu escrevi errado, aqui faltou um A, database, né, olha lá, pode ver que agora ele, vamos dizer assim, habilitou a cor, né, e essa é a vantagem da gente usar essas extensões do PHP, tá certo? Então tá. Então aqui a gente já criou o método getInstance. Aqui nesse método getInstance está faltando só aqui eu chamar aqui agora esse create connection aqui, tá? Então self create connection, tá certo? E depois aqui a gente dá um return. A gente vai dar aqui um return e a gente vai retornar a instância. Pronto. Aqui está praticamente pronto.
Só que para ficar melhor, eu vou dar um debug aqui, né? Vamos imprimir aqui uma mensagem aqui só para a gente saber que a instância está sendo criada, tá ok? Então, vamos colocar aqui, ó, create instance, fechou? Vamos colocar aqui só para a gente ver que está saindo e que está tudo ok. Então tá, já criamos aqui um método que vai, né, pegar ou, né, vai criar a nossa instância. A gente colocou, né, um eco aqui para poder imprimir aqui né, create instance, para a gente poder acompanhar que a instância está sendo criada. A gente criou aqui um método create connection, tá? Que a gente também vai estar chamando aqui, uma vez em posse da instância, né, da nossa classe DB, a gente já vai chamar aqui o create connection para poder criar a conexão para a gente, tá? E agora a gente vai criar aqui, então só frisando, ó, que a propriedade instância ela é estática, tá? E os outros métodos também são estáticos, tá ok? Essa com aqui não é necessário ser estática, tá? Vamos criar aqui agora um outro método, tá? Esse é o terceiro e último método, né, da nossa classe DB, né? E esse agora vai ser público, porque esse a gente vai usar para poder, né, acessar a conexão com o banco de dados, ok? Então, vamos lá. Vai ser estático também, tá? Vai ser estático também. Vamos colocar o nome de PDO, tá certo? Vamos colocar o nome de PDO, que a gente quer uma conexão com o PDO. Aqui a gente vai criar novamente uma variável instância, né? E a gente vai pegar a instância que está definida na nossa propriedade instância, tá certo? Minto, desculpa. A gente vai chamar o método getInstance. A gente vai chamar o método getInstance que vai retornar para a gente a instância, tá certo? Aí aqui a gente vai criar uma variável com e a gente vai retornar o valor da nossa propriedade com que a essa altura já tem lá a conexão armazenada nela, certo? E a gente vai dar um return aqui. Vai dar um return aqui com, certo? Pronto. Nossa classe de banco de dados está pronta. Então aqui agora a gente definiu, né, um método público que a gente vai usar para chamar a nossa conexão. Então o que ele faz aqui? Ele tem uma variável instância que ele vai chamar o método getInstance, que ele vai criar a instância da nossa classe, criar a conexão e retornar a instância para a gente. Retorna a instância e armazena na variável instância. Uma vez em posse da variável instância, a gente usa ela aqui para poder acessar, né, a propriedade com e atribuir, né, o valor que a essa altura já está com a conexão definida na variável com. E depois a gente retorna os valores da variável com e o sistema dá continuidade, ok? Então a nossa classe aqui está pronta, tá certo? Vamos lá para o nosso index agora. Tá, agora vamos dar continuidade então aqui no nosso index. E agora a gente vai chamar a nossa classe DB que a gente recém criou, tá certo? Então a gente vai colocar aqui logo abaixo do include do autoload, use, né? App database DB, certo? Eu vou criar aqui uma variável com novamente aí. E agora a gente vai chamar aqui, ó, a nossa classe DB PDO. Pronto.
A partir de agora, a variável com ela já tem a conexão com o PDO. Basta agora com a conexão a gente fazer o que a gente quiser. Certo? Vamos fazer aqui um insert em nosso banco de dados da nossa tabela user. Vamos criar aqui uma variável SQL, certo? Vamos dar aqui insert into, certo? User name, que é o nome que a gente criou lá do nosso campo, varies. Vamos colocar aqui uma interrogação, certo? Ponto e vírgula. Vamos colocar um try aqui também, tá? Vamos criar aqui uma variável stmt, certo? Ao com aqui que já está com a nossa conexão. Vamos chamar o método prepare e chamar definir a nossa variável SQL que contém a instrução aqui, certo? Agora aqui a gente continua. Na verdade, ele vai chamar agora aqui o execute. O execute. E vamos passar aqui o valor, né? Vamos passar um array aqui com o valor, os valores no caso. No caso é o valor porque só tem um campo, né? Tem dois campos na verdade, é o ID e o name. Como o ID é de alto incremento, então a gente não precisa passar ele, a gente só vai passar o name. Vamos colocar aqui, por exemplo, José da Silva. Não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui... vamos colocar José da Silva. É o nome do usuário, certo? Opa. José da Silva. É um exemplo, certo? Tá. Aqui a gente vai ter que... Para a gente poder estar usando aqui o exception também, ó. PDO exception, vamos botar aqui error, certo? Vamos dar um eco aqui, se caso vinha dar algum erro, né, durante a inserção, erro ao inserir user, ok? E vamos concatenar com o erro e vamos ver aqui o get message, que ele vai retornar qual é o erro que realmente ocorreu, certo? Depois vamos atribuir aqui um new aqui e tá pronto, tá feito a inserção no nosso banco de dados, tá certo? Vamos fazer um teste, vamos ver se está tudo ok aqui. Vamos abrir o navegador. Vamos aqui no nosso, né? Olha lá. A instância foi criada, certo? Porém, deu um erro aqui. Dev build user. Na verdade é users, né? Eu coloquei user, certo? Vamos ver aqui. Vamos dar uma atualizada. Tá. Instância criada. Vamos atualizar aqui agora. E ver se já apareceu aqui o registro. Vamos aqui para a tabela dev build, o banco de dados dev build, né, para a tabela user. Olha lá, José da Silva já está aqui, tá certo? Então tá ok. Agora vamos fazer o seguinte então, para poder ilustrar agora, né, o nosso exemplo aqui. Vamos vir aqui, né? Agora a gente vai vir aqui, ó. Lembra que a gente tinha criado aqui uma pasta utils? Agora dentro dessa pasta a gente vai criar aqui, né, uma outra classe tools.php,
certo? Tá, aqui vamos criar aqui nosso namespace, tá? O namespace nosso vai ser app barra utils, ok? A nossa classe vai ser tools, ok? E a gente vai ter apenas um método aqui que é público, pode ser estático também, que vai ser getUsers. A gente vai recuperar todos os usuários do banco de dados que estão cadastrados, ok? Então vamos criar aqui a nossa variável com, que vai receber. A gente agora precisa aqui botar um use aqui que a gente vai usar, a nossa classe aqui, ó, a nossa classe db user app barra database barra db, e agora a gente vem aqui db pdo. Ó, que chique, que maravilha. Então tá aí. Então a nossa variável a essa altura já está com a conexão do PDO, tá certo? Então vamos montar aqui variável SQL. Vamos colocar aqui select, asterístico from users, select asterístico from users, ok? Vamos colocar um bloco try aqui. Ok. Vamos chamar o método execute aqui novamente, para também executar a nossa consulta. E aqui vamos definir, criar uma variável users que vai receber o valor da nossa consulta, ok? Tá, aqui a gente está instruindo o PDO que a gente quer, que o retorno seja um array associativo, tá ok? Aqui a gente tem duas opções. A gente precisa definir, ou a gente coloca barra aqui, para nossa classe entender que a gente está usando a classe PDO, ou a gente faz aqui, use, igual a gente fez lá na PDO. Vamos fazer dessa forma, que eu acho que fica mais elegante, certo? Agora vamos definir aqui um PDO exception. Opa. Vamos definir uma variável error aqui, tá? E vamos colocar aqui um eco erro ao carregar users, ok? Vamos concatenar aqui. Opa. Vamos pegar aqui o get message, ok, tá. Opa, faltou um ponto e vírgula aqui, tá. Então a gente já tem aqui a nossa classe tools, que ela tem um único método que é público e estático, que é o getUsers, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso index, ok? Vamos voltar aqui para o nosso index. E agora vamos
recuperar os usuários. Vamos criar uma variável aqui chamada result, que vai receber, né? Vamos primeiro aqui, ó, a gente tem que também, né, fazer o use o app utils tools, né? Dizer que a gente vai usar aquele namespace. Então agora a gente vem aqui get users, ponto e vírgula, tá? Então já era. Então aqui a gente recupera a conexão. Aqui a gente faz um insert. E aqui a gente chama uma classe auxiliar para recuperar informações. Vamos imaginar aqui isso aqui dentro de esse contexto aqui, né, dentro de um site grande. Então, por exemplo, a variável com, ela já está aqui com a conexão. Então a gente está usando ela aqui, ó, para fazer a conexão, para poder fazer o insert. Se nessa mesma página aqui, você, né, se mais aqui para baixo, né, você tivesse outros inserts, update, ou outras instruções SQL, enfim, qualquer instrução SQL, você pode simplesmente usar novamente o com, porque a variável com já está aqui, já está com a conexão. Aí, aqui, porém, a gente está usando uma classe auxiliar. Então, imaginando um sistema grande, aqui tem insert, para baixo update, outros selects, vários selects e várias outras classes, né? Chamando insert, update, select. Esse é o objetivo, a gente mostrar, imaginar um cenário de um sistema grande que está fazendo várias requisições ao banco de dados e no final a gente mostrar que está sendo utilizado apenas uma conexão, entendeu? Vou fazer debugar isso aqui, vamos botar aqui, vamos imprimir o valor dessa variável result, para a gente poder imprimir os usuários, né? E vamos voltar aqui então no nosso navegador. Opa, vamos vir aqui, vamos apertar F5, tá aqui. Deixa eu ver por que não apareceu, mas ó, ele criou duas instâncias. Isso aí foi proposital, porque isso aí faz parte do teste que eu quero fazer para vocês entenderem, né, o resultado final. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Vamos aqui na nossa classe. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui está tudo certo. A gente está pegando o getUser, atribuindo na variável result e imprimindo aqui o resultado. Vamos voltar aqui. Ah, tá. Olha a IntelliSense ajudando nós mais uma vez. Pode ver que aqui, ó, ele está dizendo que a variável users não está sendo usada em lugar nenhum. Então, quer dizer, a gente não está retornando ela. Vamos primeiro dar aqui um null aqui. E vamos dar um return em users. Opa, users. Pronto. Se não retornar, não tem jeito, né? Aí não vai aparecer. Então tá, vamos voltar aqui no navegador, vamos atualizar. Opa, tá aqui. Então vamos lá. A essa altura a gente já está com 3 usuários cadastrados no banco de dados, tá? Porém, ele está criando 2 instâncias, né? Que é fácil de entender. Que ele está criando uma instância para o insert e está criando uma instância aqui para o nosso getUsers. Isso aqui é errado. É igual eu falei, imagina que aqui para baixo a gente... Aqui para baixo, se a gente, embaixo desse insert, se a gente colocar outros insert, updates e selects, como eles vão estar usando aqui, ó, a variável com, então ainda vão estar usando a mesma conexão. Mas se a gente estiver utilizando mais classes auxiliares, né, com outros métodos que faz outras verificações, outras validações, vai gerar novas conexões. Então é igual eu falei. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo aqui, né, tosco, vamos dizer assim, só para carregar a página inicial, a gente está criando 2 conexões ao banco de dados. Ó. 2 conexões ao banco de dados. Porque a gente está criando 2 instâncias do nosso objeto DB.
Então quer dizer, se mais 10 pessoas acessarem junto comigo aqui agora, a gente vai para 12, vai para 12 conexões ao mesmo desculpa. A gente vai para 22 conexões, né? Isso, a gente vai para 22 conexões ao mesmo tempo no banco de dados, que é 20 das outras 10 pessoas que vão acessar e 2 dessa que eu estou acessando aqui. Entendeu? Então quer dizer, isso subentende-se que o sistema não está bem arquitetado. Tá, Alexandre, como então a gente faz para resolver isso e qual é a forma correta, conforme, né, o nome desse vídeo, né? A forma correta de se criar uma conexão com o banco de dados MySQL utilizando o PHP e o PDO. Então vamos lá, vamos voltar aqui no nosso VS Code e vamos fazer essa alteração. Pequena alteração, simples. Vamos vir aqui na nossa classe DB, tá? É aqui que a gente vai mexer, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente criar um if aqui, só, mais nada. Então, se self instance igual a null, faz isso aqui. Acabou. Tá pronto. Vamos só organizar isso aqui para ficar mais bonitinho. Então vamos lá. Quando chamar o método getInstance, o que ele vai fazer? Ele vai verificar, por isso que as propriedades têm que ser estáticas. Porque se a propriedade ela não for estática, a gente não consegue acessar ela antes de criar, antes de instanciar, entendeu? Então, por isso que ela tem que ser estática. Se ela não fosse estática, a gente só ia ter acesso a ela depois que criasse a nossa classe aqui, ó, newDB. Então, por isso ela tem que ser estática, para a gente poder acessar ela antes e verificar se existe uma instância. Então, aqui é simples. A gente, né, verifica se instância for igual a null, ou seja, se for igual a null significa que não existe instância. Então, né, cria-se, né, uma instância, cria-se, né, uma nova instância da nossa classe DB, armazena ela na nossa propriedade estática instância, depois cria-se a conexão e retorna a instância. Simples assim, certo? Agora, se instância não for igual a null, ou seja, né, se instância for igual a null, faz isso. E se não for igual a null, se não for igual a null, ele vai pular esse if, ele vai ignorar esse if e já vai vir direto para cá para retornar a instância. Então, ou seja, se a instância existe, ele retorna a instância. Se a instância não existe, ele cria a instância. E pronto, acabou. É só isso, mais nada. Vamos voltar aqui no nosso navegador, vamos atualizar a página aqui, ó. Olha lá, ó. Repare que agora não importa, né, quantas classes estão chamando, quantas estão usando nossa. Então, por exemplo, aqui a gente está usando aqui, ó, aqui nós estamos chamando, né, nossa classe PDO e aqui também estamos chamando nossa classe PDO. Se a gente tivesse mais 10, 15, 20, 100, 500 classes auxiliares, né, chamando a nossa classe aqui db::PDO, a gente estaria novamente com uma conexão só, entendeu? Tá aí, ó. Lá, conforme a gente vai atualizando, ele vai adicionando nomes na tabela e a instância é uma só. Ou seja, então não importa o tão complexa é a página que está sendo criada. Igual eu falei, imagina a página de um e-commerce, que é complexa, é uma página. Se for um e-commerce completo, você carregar principalmente a página principal, que tem os banners, vitrine, comentários, enfim, você montar menu, mega menu, rodapé,
Então, é uma página complexa, você vai ter ali diversas classes auxiliares, porque você vai precisar fazer diversas verificações, você vai precisar fazer diversas validações para poder montar vitrine, montar, né, os banners, enfim. Então, imagina, você só tem uma conexão. Então não importa o tão complexo é o site para carregar, né, para você montar a página, por mais complexa que seja a página, com essa maneira que eu estou passando aqui hoje, você só cria uma conexão. Se mais uma pessoa estiver acessando junto com você, né, a home dessa loja online, por exemplo, ao mesmo tempo, vai ser duas conexões. Então é isso. Eu espero que isso aqui seja de grande valor para quem está começando, de repente até quem já está, né, alguns anos trabalhando, porque é difícil ter um conteúdo assim, é igual eu falei, quando a gente vai começar a trabalhar com PHP, por exemplo, para criar uma conexão, você põe lá conexão PDO PHP, aí aparece lá várias pessoas, né, claro, ajudando, né, a criar a conexão. Mas é difícil você achar alguém explicando como arquitetar, projetar para você, né, montar essa conexão, entendeu? E isso pode trazer consequências sérias, porque quem não passou vai passar por isso, entendeu? Você monta um site, você monta um sistema, mas somente quando ele está mesmo ali com vários acessos simultâneos, somente quando ele tem diversas informações cadastradas no banco de dados, é que aí começam a surgir os problemas. Entende? Então é isso. Só lembrando novamente, eu sou o Alexandre, né? Esqueci de me apresentar no começo do vídeo, que é igual eu falei, aqui é tudo dinâmico, nada aqui é improvisado, entendeu? Eu vou fazendo e se eu errar, errei, porque eu não faço edições, eu não faço cortes, então é isso. Então aqui tudo acontece dinamicamente, naturalmente, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí, curte o vídeo, né? Segue nosso canal e bora aí até a próxima aí para mais um vídeo. Fechou? Tamo junto.